Tudo bem? Eu sou o Anui e não é de hoje que a internet gosta de misturar os assuntos Sonic e horror. Seja nas antigas creepypastas como o Sonic.exe ou nos recentes analogials como o Sim Sonic. E como vocês podem imaginar, esse vai ser mais um vídeo com essa mesma temática, pois hoje vamos falar sobre Peta Sonic. Mas é bom deixar bem claro aqui no começo que Peta Sonic não é um analogial feito para ser levado a sério. Isso não é nem eu que estou falando, mas sim o próprio criador. Então, por favor, não levem nada do que eu falar aqui como uma ofensa ou um ataque de ódio a nenhuma das ONGs que serão citadas aqui nesse vídeo. Dito tudo isso, vamos para o primeiro episódio. Começar esse episódio explicando o nome dessa série. Pra quem não conhece, PETA é o nome de uma ONG criada em 1980 com o objetivo de prevenir e proteger animais que sofrem com a exploração humana. Uma causa que é bem nobre. A grande questão é que a PETA começou a ganhar uma fama negativa na internet por conta da forma como a ONG promove as suas ações, que são em sua grande maioria ou muito pesadas ou muito ridículas. Alguns exemplos são produzir comics bem pesadas sobre o tratamento de animais, dizer que consumir leite ajudaria o seu filho a desenvolver autismo e até mesmo postaram um vídeo no canal deles reclamando da forma como um dos bosses de God of War, que era um lobo, foi tratado, que segundo eles poderiam promover o abuso contra cachorros. Sim, eles estavam reclamando de um personagem de um jogo que não existe na vida real. Mas enfim, eu não vou falar tanto das polêmicas da PETA porque o foco do vídeo não é esse. Eu só queria dar pra vocês o contexto do foco principal de Peta Sonic, que é justamente ser uma paródia da PETA. Tanto que o título do primeiro episódio é justamente uma mensagem pra você, SEGA. Pra quem não sabe, SEGA é o nome da empresa dona do Sonic. No episódio, nós vemos o Sonic, o Tails e o Knuckles fazendo um aviso para que as pessoas parassem de comprar os jogos da SEGA, pois supostamente eles estariam cometendo abusos contra animais. E para ilustrar isso, eles até mesmo postam imagens dos corpos mutilados do Sonic, do Tails e do Knuckles. E no final, os três pedem para as pessoas que estão assistindo esse vídeo apoiarem a PETA. Porém, nesse momento o fundo fica preto e ela começa a ameaçar a SEGA, dizendo que se eles não pararem de maltratar animais, haverá consequências. O segundo episódio se inicia com a gameplay de Sonic Blast, que é interrompido pelo mesmo Sonic do comercial da PETA, que a partir de agora eu vou chamar de Peta Sonic para ficar mais fácil. O Peta Sonic fica bravo com a pessoa que estava jogando Sonic Blast, porque além de ser um jogo de uma empresa que supostamente maltratava animais, pelo que tudo dá a entender, a pessoa que estava jogando esse jogo era um funcionário da PETA. Tanto que o Peta Sonic chama ela várias vezes de traidor. Porém, ele também diz que está tudo bem, porque ele sabe como lidar com traidores. O terceiro episódio começa mostrando um desenho animado do Sonic, que também é interrompido pelo Peta Sonic mais uma vez protestando contra a SEGA. Mas dessa vez ele é confrontado por outro Sonic, que seria um funcionário da SEGA, onde o Peta Sonic acusa a SEGA de estar promovendo abuso contra animais, enquanto o funcionário da SEGA tira sarro dele, lembrando que esses são apenas personagens de um jogo que não existe na vida real. Então eles não estavam cometendo nenhum crime. E a discussão deles termina quando o Peta Sonic esmaga o funcionário da SEGA com uma placa. No final aparece uma mensagem feita pela própria PETA, que fica surpreso por ele ter matado ela, mas tranquiliza a situação, dizendo que isso era por um bem maior. E eles estavam orgulhosos do Metal, que era o nome daquele Peta Sonic que atacou e matou uma funcionária da SEGA. E isso terá consequências. O quarto episódio começa com a reportagem relatando que 3 pessoas haviam desaparecido há pouco tempo, e junto com elas, outras 24 pessoas também sumiram. O mais estranho é que todos esses desaparecidos eram funcionários da SEGA. Entretanto, mais uma vez o bendito do Peta Sonic interrompe a notícia para falar sobre como a SEGA é uma empresa horrível que maltrata animais. E com mais um complemento de que a SEGA também seria responsável pelos desaparecimentos de seus próprios funcionários. Mas quando ele fala isso, a tela pisca e um corpo surge na tela com a legenda: ninguém será salvo, seu pedaço de merda. E eu não vou enrolar vocês, esse corpo é o da funcionária que foi morta pelo Metal no episódio anterior. E a cena corta para uma mensagem da própria SEGA para a PETA, onde a empresa se mostra cansada dos vídeos da PETA sobre o Sonic. E adivinha quem os interrompe mais uma vez? O Peta Sonic, que dá uma grande passada de pano para a morte da funcionária da SEGA, que a gente descobre que se chama Johanna, dizendo que ela também teria culpa por ter provocado o Metal.
Os episódios anteriores já tinham mostrado que a SEGA estava começando a responder às provocações da PETA. E no quinto e penúltimo episódio nós vemos uma conversa entre um Sonic de terno, que provavelmente representa um funcionário de alto escalão da SEGA, com o CEO da empresa. Nessa conversa, o funcionário diz que eles precisam tomar alguma atitude em relação à PETA e aos desaparecimentos dos empregados da SEGA. Mas o CEO não dá bola para isso e diz para eles apenas focarem no desenvolvimento de jogos, encerrando a conversa. Logo depois, esse mesmo funcionário recebe uma ligação sobre outros problemas envolvendo a PETA, e o desfecho dessa conversa nós veremos no próximo episódio. Bom, como eu repeti várias vezes aqui, PETA Sonic não é uma série feita para ser levada a sério. Eu tô avisando isso daqui mais uma vez porque nesse sexto e último episódio o criador chuta o balde de vez. O episódio começa com um vídeo resposta feito por outro Sonic que dessa vez representa o CEO da SEGA. Nesse vídeo resposta, o CEO da SEGA se mostra bastante irritado com todo o problema que a PETA tem causado à empresa. Então ele começa jogando na cara da PETA o fato de que apesar de eles tentarem se vender como uma ONG boazinha que apenas quer salvar animais, a forma como eles faziam isso era extremamente radical e exagerada. O CEO da SEGA fala que eles não têm problema com a PETA utilizar seus personagens para campanhas anti-consumo de carnes. Mas agora, acusar a empresa de maltratar animais com base em um grupo de personagens que não existem era simplesmente ridículo. Só deixando claro que eu tô censurando muita coisa aqui, porque o que ele realmente fala é bem diferente. Well, as you know, I wasted my valuable time for this shit. That's right, I'll talk about PETA. But the first thing I'll say is, America, stop fucking with them and stop fucking me with me doing something. I hope this stupid video makes you stop fucking me. Mas é claro que esse vídeo do CEO da SEGA não iria passar desapercebido pela PETA, que logo tratou de fazer uma resposta ainda mais pesada que a do CEO. A resposta começa com o PETA Sonic agradecendo o CEO por ter apenas confirmado para eles que ele não passava de um idiota que apenas se importava com o dinheiro. Enquanto ele fala isso, uma imagem de uma pessoa sem vida aparece na tela. E o PETA Sonic diz para o CEO que agora não tem mais ninguém controlando ele. E para provar que o CEO da SEGA era realmente uma pessoa horrível, o PETA Sonic começa a mostrar vários supostos crimes que o CEO teria cometido, como deixar uma criança morrer afogada, bater em um funcionário, quebrar o braço de outro funcionário, bater em uma criança só porque ela estava muito próxima dele e dizer aos seus funcionários que eles não mereciam um pagamento melhor. Sinceramente, levando em consideração tudo que a gente viu até agora da PETA nesse universo, eu não duvidaria que todos esses supostos crimes foram inventados pela PETA para amansar a carreira do CEO da SEGA. Continuando o vídeo, o PETA Sonic diz que ele poderia esquecer o Sonic, pois com todos esses outros crimes, eles já conseguiram provar que o CEO era uma pessoa desprezível. E lembrando de quando o CEO disse que o Sonic era apenas um personagem fictício, o PETA Sonic olha para a tela e diz: "Já que não tem problema ferir animais que não existem, então olhe isso." Bom, para poupar o tempo de vocês, eu vou encurtar o final desse episódio. Basicamente, o PETA Sonic coringa de uma vez por todas. You are going to die, I will kill you, and then I will make all your stupid parts eaten by the animals. Nobody will miss you. Nobody. You will be turned into a fucking food for the animals. You will see what is going to wait for you, fucking Asian. The same happened to you as them. Bom, esses foram todos os episódios de PETA Sonic. E esse geralmente é o momento do vídeo em que eu começo a fazer teorias para explicar a história. Mas nesse vídeo eu não pretendo fazer isso, porque repetindo pela quarta vez seguida, PETA Sonic é um analog que não tem nenhuma intenção de ser uma obra com uma grande e complexa história. Pelo contrário, o criador só queria tirar sarro da PETA e as polêmicas que os seus membros e apoiadores cometem. E ele fez isso criando o PETA Sonic, uma versão do Sonic completamente maluca que tenta a todo custo acabar com a SEGA, mesmo que isso signifique tirar a vida de pessoas inocentes. Indo mais, esse foi o vídeo. Obrigado por terem assistido até o final, redes sociais na descrição e tchau!